Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar da nossa enquete semanal, cuja pergunta foi: qual a principal disputa no atual conflito na Síria? As alternativas foram a letra A, entre um Estado mais democrático ou mais autoritário, B, um Estado mais pró-Rússia ou mais pró-Estados Unidos e Europa, e C, um Estado mais laico ou mais religioso, e D, um Estado mais conservador ou mais liberal. Bom, essa questão é uma questão está na mídia, né? A questão da Síria, os conflitos na Síria, as notícias sobre bombardeios, sobre confrontos, mortes, disputas geopolíticas, e afinal de contas fica uma questão que é um pouco nebulosa, né? A gente sabe que, principalmente questões bélicas, tem aquela frase muito famosa, né? Que a primeira vítima é a verdade, e infelizmente isso é verdade. Nas questões bélicas, em todas as questões sempre é complicado, né, chegar ao fundo, chegar aos motivos mais profundos, mas as questões bélicas parece que os motivos profundos ficam o mais encobertos possíveis. Por isso essa questão, para tentar clarear um pouco qual é até na opinião dos internautas, né, qual é o real, o mais profundo conflito na questão da Síria. Ganhou por muito a alternativa que coloca o conflito da Síria como principalmente uma disputa entre, ou seja, um Estado mais pró-Rússia ou um Estado mais pró-Estados Unidos e Europa. Claro que isso é uma simplificação, né? Mas em relação às outras alternativas, né? Mais democracia ou mais autoritarismo, mais laicismo ou mais religiosidade, mais conservadorismo ou mais liberalismo, enfim. Sim, de fato, os motivos mais profundos estão mais ligados a uma questão geopolítica. Se a Síria vai estar no campo de influência mais dos Estados Unidos e da Europa, ou mais do campo de influência da Rússia, mas mesmo isso é uma simplificação. Por quê? Porque a questão da influência russa não é a única questão geopolítica aí. É verdade que a Síria, em questão de armamento, né, em questão da proteção geopolítica, é muito importante a influência russa. Mas existe uma outra questão ali, vital, que é a questão do Irã e das relações do Irã com os Estados Unidos e a Europa. Todos sabem, né, que os Estados Unidos e a Europa vêm já há alguns anos, na verdade há muitos anos, mas nos últimos 10 ou 15 anos, né, isso aumentou, pressionando o Irã, né, por causa do seu regime político, e porque os Estados Unidos e a Europa se sentem, de certa forma, ameaçados pela postura, né, que tem o governo iraniano. Não é só uma questão do sistema político, de dizer que é autoritarismo, porque existem outros sistemas políticos que também têm a hostilidade dos Estados Unidos e da Europa e são democráticos. Mas é verdade que o fato do Irã não ser exatamente uma democracia, não ter os requisitos mínimos para poder ser considerado uma democracia, apesar de que o Irã tem um sistema eleitoral, né? O Irã preenche alguns requisitos para ser considerado uma democracia, mas ainda falta um pouco. E isso dá, digamos, munição para que os Estados Unidos e a Europa se sintam ainda mais desconfortáveis pela postura do governo iraniano. Por isso, essa questão da Síria, além de ser
de estar no plano dos Estados Unidos e da Rússia, Estados Unidos, Europa e a Rússia, também está no plano de facilitar a pressão sobre o Irã ou não. É isso que também está em disputa. Então, os Estados Unidos e a Europa têm alguns concorrentes, né, na questão do poder mundial, né? Infelizmente, a gente não tem uma democracia a nível mundial, né? Então, alguns países acabam... atualmente, os Estados Unidos e a Europa têm uma força predominante no mundo, especialmente militar, mas tem alguns concorrentes. Então, a Rússia, né? O Irã, digamos, tenta ter uma postura assim mais desafiadora. Então acontece isso que vão, né, esses países como o Irã vão sendo cercados, né? A Síria, né, ali é um país importante na região, então pode-se dizer até uma pré-disputa em relação ao Irã. Quanto às outras alternativas, a gente pode analisar, mas a disputa na Síria é por um sistema mais democrático ou mais autoritário? Bom, também um pouco, né? A questão é que sistema substituiria o atual, um mais democrático? É provável que sim. Seria difícil ir para trás, né? Mas, enfim, infelizmente não é a questão mais influente no conflito sírio. Outra coisa, a alternativa... se é uma disputa entre um sistema mais laico ou mais religioso. Também isso é importante. Uma democracia na Síria talvez levasse ao poder um sistema mais religioso. Democrático, né? Mas talvez levasse. Mas também não é o sistema determinante nesse momento. E a outra alternativa, se é uma disputa entre um sistema mais conservador ou mais liberal, também se inclui como na alternativa anterior, mais laico ou mais religioso. Também teria que ver, por exemplo, se fosse instalada uma democracia na Síria e vencesse um governo pró-religioso, talvez em termos dos costumes morais, né, talvez até fosse um pouquinho mais conservador desse ponto de vista, dos costumes morais. Mas também não é a questão primordial. O fato é que a questão geopolítica do poder, das regiões de influência, do petróleo, do controle sobre a região, que é uma grande produtora de petróleo, enfim, e também é uma questão geopolítica mesmo, de domínio, né, de domínio da região, de influência econômica, e é isso o que move, e de fato a questão dos Estados Unidos e da Europa terem a Síria como uma região de sua influência, ou a Rússia, né, junto com o Irã, estarem muito fortes ali, é o que de fato está regulando e está regendo ali o conflito na Síria. Bom, então na semana que vem a gente vai falar sobre a próxima questão, né, que vai ficar no ar aí até o domingo que vem. E a questão para essa semana é a seguinte: qual deveria ser a prioridade da União Europeia para sair da crise? Alternativa A: tornar-se um só país através de um sistema federativo. B: controlar mais estritamente a entrada de imigrantes. C: excluir países que tenham suas finanças quebradas. D: unificar as dívidas e os orçamentos dos países. Ou E: equilibrar as finanças com o corte de gastos estatais. Lembrando que quem quiser se aprofundar sobre política internacional, especialmente sobre as eleições no mundo, pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu analiso as eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima!